Fala pessoal, tudo bem com vocês? Rapaz, o bicho tá pegando nessa Copa do Nordeste. Grandes jogos no dia de hoje. Falar dos times pernambucanos, né? O Sport vai jogar contra a Juazeirense. O Sport vai jogar contra a Juazeirense lá na Arena Pernambuco, ao lado do seu torcedor, sem torcida organizadas. É isso, pessoal, que está proibido. Mas o seu torcedor vai estar lá no dia de hoje, incentivando para o Sport manter essa liderança do campeonato, para o Sport manter essa liderança da Copa do Nordeste. É muito bom você manter a liderança porque você começa a resolver suas partidas em casa. O Sport passando, vai para as quartas de final, disputa em casa, semifinal também. Enfim, o único time que pode tirar o Sport dessa situação de não disputar os jogos finais em casa é o Bahia, que já tem 18 pontos. Se ele passar pela quarta de final, também passar pela semifinal vencendo, ele consegue ultrapassar a equipe do Sport Clube do Recife. Mas o jogo é um jogo muito bom. Eu vejo que o Mariano Souza novamente vai mudar a equipe, não tem para onde correr. Tem que fazer algumas mudanças. O Alisson Cassiano está fora, né? Foi expulso no jogo passado diante da equipe do ABC. Só que o xerife Thierry vai voltar à equipe do Sport depois de um longo tempo afastado. Estava com problemas aí de lombalgia, né? Então ainda bem que está recuperado. E agora ele vai jogar essa partida, só lembrando que já no sábado já tem jogo pela final do Campeonato Pernambucano, então vai ser um jogo muito importante para o Thierry ganhar esse ritmo de jogo que tanto precisa, pessoal. Precisa muito desse ritmo de jogo. O Sport, eu acredito que vai com o Thierry na zaga. O meio de campo tem uma dúvida muito grande, mas eu acho que ele vai de Felipe e também do Fábio Matheus. Pode ser que ele tenha essa predisposição no meio de campo, né? Também tem o Alan Ruiz como número 10, né? Esse jogador do meio de campo. Eu acredito pelo lado vai ficar o Fabrício Domingues, vai jogar o Gustavo Coutinho e também o Romarinho. Vai ficar de fora o Lucas Lima e o Barleta. Pode ser que ele tenha alguma mudança, mas são algumas alterações que ele possa fazer na partida de hoje. Um jogo muito importante para o Sport, que o Sport precisa vencer e se manter aí na liderança, né, para passar de fase bem e com bastante moral. A equipe da Juazeirense, jogador conhecido do futebol pernambucano, é o Kleberson. É um jogador que passou pela base do Sport, um jogador que já está na Juazeirense, já tem um bom tempo, um bom cobrador de falta, tem um chute de média a longa distância muito bacana mesmo. Então eu vejo que é um jogador que tem que ficar muito atento, já que o Sport deixa algumas brechas no meio de campo, simplesmente na volta dessa recomposição. A recomposição do Sport é um pouco lenta, então tem que ficar de olho no Kleberson. Então o Sport precisa vencer, acredito que o seu torcedor vai fazer seu papel, vai lotar a Arena Pernambuco. Já tem alguns jogos que o torcedor não participa dos jogos por causa daquela punição diante da equipe do Fortaleza, só que o Sport aí tem que fazer a sua diferença, o torcedor também incentivar a todo momento para o Sport passar de fase e passar bem em primeiro lugar. Falar do Náutico agora, o Náutico vai pegar a equipe do América de Natal, lá em Natal, um jogo chato, porque assim, o América já não tem mais pretensões nenhuma, só que ele pode tirar pontos do Náutico, né? Querendo ou não, eu acredito que ele vai com o Souza no meio de campo, né? Um jogador que passou aqui até pela equipe do Náutico, tem o Norberto também que passou pela equipe do Sport. Enfim, para vocês terem uma ideia, o Náutico não vence o América há 17 anos lá em Natal. Vai ter que quebrar esse tabu, porque se o Náutico empatar, sua partida vai começar a depender de outros resultados que vai acontecer ainda hoje pela Copa do Nordeste. Então o Náutico precisa vencer para passar de fase tranquilo aí. Quem sabe o Náutico não vencendo, ele pode chegar até segundo colocado, mas eu acredito que não consiga, porque o Fortaleza também tem que perder seu jogo, enfim, mas em terceiro lugar e quarto. Em quarto, vencendo já está certo, mas em terceiro, aí já é um bom passo para a equipe do Náutico, porque, para vocês terem ideia, a Copa do Nordeste é chave A contra a chave B, e depois, na semifinal, é o primeiro contra o quarto do mesmo grupo, segundo contra o terceiro. Hoje o Náutico pegaria o Bahia, né? Se o Náutico passar em terceiro colocado e o Fortaleza também, o Fortaleza é o segundo, o Náutico é o terceiro. Então o Náutico pegaria o Fortaleza lá. Então o Náutico tem que fazer aí, tem que vencer a sua partida para não depender de ninguém mesmo. O Náutico vem com alguns desfalques, né? O Paulo Sérgio é um deles. Tem também o Patrick Alain e o Diego Matos, dois jogadores estão fora.
O Náutico vai com Souza também, vai com Marco Júnior, vai com Cléo Silva, enfim, vai com alguns desfalques, mas também vai ter que ir com a equipe que tem mesmo. Não tem muitas opções a equipe do Náutico. O Alan Al vem sofrendo um pouco por causa do elenco do Náutico, que é um pouco reduzido, mas o Náutico é vencer ou vencer. Se ele pretende passar de fase na Copa do Nordeste e não depender mais de ninguém, é vencer a partida do dia de hoje contra o América de Natal, um jogo muito chato. O Náutico precisa vencer, esse é o mais importante. Falar um pouquinho também sobre a seleção brasileira, pessoal. A seleção brasileira jogou ontem contra a seleção espanhola, lá em Madrid, lá no Santiago Bernabéu, uma belíssima festa, mas não teve nada de belíssimo dentro de campo não, que o bicho pegou mesmo, jogadas mais ríspidas, teve sim, só que o juizão ali brincou, viu? Deu 2 pênaltis para a equipe espanhola, que para mim não foi nada mesmo, e também não teve o VAR também, isso é muito errado, já que em todos os jogos teve, porque nesse jogo não teve, né? A Federação Espanhola mandou um comunicado para a CBF dizendo que ia ter o VAR, por alguns problemas, mas isso aí é muita desculpa, porque se o VAR tivesse ali, com certeza ele iria ver que não foi pênalti, foi muito feio mesmo o que aconteceu ontem. Só que a seleção brasileira nos primeiros 30 minutos, 35, sofreu bastante contra a seleção espanhola, porque a seleção espanhola é uma seleção muito rápida, de toques rápidos, aproximações, triangulações. Então vejo que a seleção demorou um pouco para encaixar a sua marcação. Aí aos poucos, né? Aos poucos não, na verdade aos 35 minutos do primeiro tempo conseguiu sair, conseguiu encaixar a marcação, explorar bem os contra-ataques com o Vini e Rodrigo e o Rafinha, né? O Rafinha um pouco acionado na partida de ontem, quando deixou muito a desejar. Já no segundo tempo, a seleção brasileira aí começou a jogar mesmo. Entrou o Endrick, o Dorival Júnior fez algumas alterações muito bacanas mesmo, e entrou o Endrick e mudou, né? A seleção brasileira, né? O Endrick conseguiu fazer seu primeiro gol no Santiago Bernabéu pela seleção brasileira, já tinha feito contra a Inglaterra, né? Fez o seu primeiro gol na seleção brasileira no Santiago Bernabéu, no seu próximo equipe, que é o Real Madrid, que manda o campo lá, né? Então o Endrick conseguiu fazer o seu gol. Também teve o gol do Rodrigo, né? Numa saída de bola da equipe espanhola, saiu completamente errado ali o goleirão. O Rodrigo não tem nada a ver, deu uma cavadinha ali, me impressionou bastante pela frieza do Rodrigo na jogada. E também teve o pênalti para a seleção brasileira, ainda bem, viu? E foi muito pênalti mesmo, né? O jogador, o Carvajal, na verdade, puxa o pé do jogador brasileiro em uma disputa de bola no chão ali, e o juizão bem em cima mesmo marcou, deu pênalti, e até o Henrique pediu a bola ao Paquetá, mas o Paquetá chamou a responsabilidade, bateu o pênalti, converteu 3-3. O Paquetá é um jogador que vem me enchendo os olhos, um jogador que tem muita qualidade técnica mesmo, e mostrou ser um dos líderes, né, dessa seleção brasileira, já que teve tantas renovações. O Fabrício Bruno, um jogador que me impressionou também bastante. Enfim, a seleção brasileira conseguiu desempenhar um bom futebol. Foram 2 jogos com 2 seleções difíceis, 4 pontos, né, conseguiu, se fosse somado os pontos. Venceu contra a Inglaterra, empatou contra a seleção espanhola. Mas eu gostei do que eu vi. Dorival vai no caminho certo. Acredito que possa ir muito longe essa seleção brasileira com essa garotada e alguns jogadores experientes que não foram convocados por questões de lesão. Tá bom, pessoal? Então você já sabe, curta, compartilhe bastante o canal do Ricardo Rocha 3 no YouTube, dá aquela moral, e também tem um site do ricardorocha3.com. Dá aquela moral, forte abraço e até amanhã.